A graça e paz, irmãos, hoje nós vamos meditar em Mateus 5, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos pensar na seguinte grande ideia: servindo a Cristo, os perseguidos encontrarão a verdadeira felicidade. Como diz a própria palavra de Deus, é impossível que alguém que não tenha o Espírito de Deus conheça as coisas de Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios 2:14, diz que o homem natural, ou seja, sem Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Eu estou falando isso porque, humanamente falando, é difícil compreender esta bem-aventurança, que perseguição pode gerar felicidade. Talvez esse seja mais um dos grandes paradoxos do cristianismo. Mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Muitos acham que se a igreja for mais perseguida, ela será mais firme, será mais fiel ao Senhor. Eu acredito que seja o contrário, que se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Precisamos entender que o sofrimento vem antes da glória, a cruz vem antes da coroa, o deserto precede a terra prometida. A Bíblia ensina que entraremos no reino por meio de muitas tribulações. Então, o cristão é perseguido por quem ele é. Porque você é um cristão, o mundo o odeia, como odiou ao Senhor Jesus. Falamos disso recentemente na série que estamos pregando aos domingos no Evangelho de João. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, disse o Senhor Jesus. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O espírito que reina nesse mundo, irmãos, é contrário à paz. O espírito que atua nos filhos da desobediência é o mesmo que é mentiroso, ladrão e assassino. Por isso, as suas convicções nunca vão estar em harmonia com o padrão deste mundo, que a Bíblia diz, jaz no maligno. E para sabermos mais sobre como podemos nos apossar do reino dos céus, vamos meditar sobre 3 ensinamentos sobre sermos perseguidos. Primeiro eu vou falar sobre a essência da perseguição. O mundo ataca sua vida e sua honra. O mundo procura destruir sua vida e também sua dignidade. Ao longo dos séculos, a igreja tem sofrido perseguição. Os crentes foram perseguidos em todos os lugares, em todos os tempos. Paulo disse, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Depois de ser apedrejado em Listra, Paulo encorajou os novos crentes, dizendo, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Escrevendo aos Filipenses, Paulo disse, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. O cristão é atacado não apenas pela oposição, mas também pela língua dos ímpios. A língua é como fogo e como veneno. Através dela, você pode matar uma pessoa, tirando-lhe a vida ou destruindo-lhe o seu nome. Pode ser através de injúrias também. Diz aí o verso 11, que serão felizes quando vos injuriarem.
Isso significa maltratar com palavras vis, cruéis, escarnecedoras. Cristo foi acusado de ser beberrão e endemoniado. Os cristãos, ao longo dos anos, têm sido acusados de coisas horrendas, tais como de imorais, incendiários, rebeldes. Chamaram Paulo de tagarela, de impostor, de falso apóstolo. Ultimamente está na moda chamar um cristão de fundamentalista, homofóbico, radical e tantas outras coisas ofensivas que tentam nos denegrir. Por quê? Porque o mundo nos odeia. O cristão é atacado também pela mentira. Diz também o verso 11, que serão felizes quando vos perseguirem, mentindo contra vós. A arma do diabo contra nós, contra Cristo, é a mentira. A mentira é a negação, ocultação e alteração da verdade. Chamaram Jesus de beberrão, de possesso, de filho ilegítimo. Saiba disso, meu irmão, que o cristão é abençoado somente por Deus. O mundo não vai te abençoar, pelo contrário, ele vai te amaldiçoar. O cristão é atacado também pelo mal. Diz, novamente o verso 11, que serão felizes quando disserem todo mal contra vós. Os cristãos são alvos de maledicência. Nós estamos meditando sobre 3 ensinos sobre sermos perseguidos. O segundo ensino, eu vou falar sobre a causa da perseguição. O cristão pode sofrer por ser como um malfeitor. O apóstolo Pedro disse, não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Hoje a igreja, ela é motivo de zombaria pelo mau testemunho dos seus líderes e membros, porque falta integridade a eles. A igreja cresce, mas a vida dos crentes não muda. A grande maioria não amadurecem. Paulo diz que, ainda que o homem doasse todos os seus bens e entregasse seu corpo para ser queimado, isso nada valeria sem a motivação correta, que é o amor. Um homem pode sacrificar a própria vida para adquirir fama, riqueza, mas isso nada vale aos olhos de Deus. A perseguição, dita no verso 10, ela é geral, inclui a todos os cristãos, enquanto que no verso 11 a perseguição ela é pessoal, foca no indivíduo. Mas os 2 versos falam do mesmo grupo, daqueles que são perseguidos, que estão descritos nos versos 3 até o verso 9. Aí ele vai falar que os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Todos esses serão perseguidos. Então, todos os apóstolos foram alvos da perseguição. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter uma morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por Nero. Tiago foi passado ao fio da espada. Mateus, Bartolomeu, Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Patmos. Os apóstolos se consideravam o lixo do mundo, a escória de todos. Hoje, os pastores, os bispos, os presbíteros, os apóstolos, os reverendos, os crentes querem ser estrelas. Hoje, os crentes gostam do sucesso, de coisas espetaculares. Vejam como Paulo apresenta a sua credencial na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante. Ele diz, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia
passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O verso 10 diz que serão felizes os perseguidos por causa da justiça. Hoje em dia temos visto isso de forma muito clara, principalmente na mídia, onde há oposição não por causa dos nossos erros, mas porque não gostam da justiça da qual temos fome e sede. A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Um cristão não é feliz ao ser perseguido por ter violado a lei. Um cristão é feliz porque quando se converte, ele passa a ser desprezado pelos outros membros da sua família e pelo mundo. O verso 11 diz que serão felizes os perseguidos por causa do relacionamento com Cristo. O mundo não odeia o cristão, mas odeia a justiça, odeia a Cristo nele. Não é a nós que o mundo odeia, mas a verdade que representamos. O mundo está atrás de Cristo. É a ele que o mundo ainda está tentando matar. O mundo odeia Jesus e o levou à cruz. Assim, quando o mundo vê Cristo em sua vida, em suas atitudes, o mundo também o odiará. Às vezes, irmãos, essa perseguição promovida pela língua não procede apenas dos ímpios, mas do próprio meio. Jesus foi mais duramente perseguido pelos fariseus, pelos escribas e pelos sacerdotes, do que por aqueles que não conheciam a lei de Deus. A igreja primitiva foi implacavelmente perseguida. Eles foram expulsos de Jerusalém, eles foram espalhados pelo mundo afora. Nero, por exemplo, iniciou uma sangrenta perseguição contra os cristãos. Alguns eram jogados aos leões, outros eram queimados na fogueira. Os crentes eram untados com resina e depois incendiados vivos para iluminar os jardins de Roma. Alguns crentes eram enrolados em peles de animais para os cães de caças morderem eles. Os crentes eram torturados, esfolados, chumbo fundido era derramado sobre eles. O império tinha uma grande preocupação com a sua unificação. Roma era adorado como deusa. Depois, o imperador passou a personificar Roma. Os imperadores passaram a ser chamados Senhor e Deus. O culto ao imperador passou a ser o grande elo da unificação política de Roma. Era obrigatório, uma vez por ano, todos os súditos do império queimar incenso ao Deus imperador no templo romano. Todos deveriam dizer: César é o Senhor. Mas os cristãos se recusaram e eram considerados revolucionários, traidores e ilegais. Por isso eram presos, torturados e mortos. Isso aconteceu com Daniel, que se recusou a direcionar suas petições ao rei, por isso foi jogado na cova dos leões. Aconteceu com os seus 3 amigos, o Ananias, Misael e Azarias, que também se recusaram a prostrar-se diante de uma estátua e foram lançados numa fornalha. Mas o Senhor os livrou também. Na história, os crentes foram perseguidos pela intolerância e inquisição religiosa, e ainda hoje milhares de cristãos são torturados e mortos em países comunistas e islâmicos. Nós estamos meditando sobre 3 ensinamentos sobre sermos perseguidos. O terceiro ensinamento eu vou falar sobre as bênçãos de ser um perseguido. A palavra Macários
para bem-aventurança descreve uma felicidade plena, superlativa, eterna. Essa felicidade não é circunstancial, ela não depende do que acontece à nossa volta, ela vem do alto, está dentro de nós. Tiago diz para o povo perseguido na dispersão, lá em Tiago 1, 2 ao 4, o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aquele que o mundo rejeita. A perseguição é uma oportunidade para demonstrar nossa lealdade a Cristo. Ofereceram a Policarpo, o bispo de Esmina, a oportunidade de negar a Cristo e adorar a César, ao que ele respondeu: durante 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar o meu Rei Jesus e Senhor? Essa última bem-aventurança termina como começou a primeira. Os perseguidos por causa da justiça recebem o reino dos céus. Aqui eles podem perder os bens, o nome e até a vida, mas eles recebem um reino eterno, glorioso para sempre. Os sofrimentos do tempo presente não são nada comparado com as glórias que estão por vir. Os perseguidos podem ser jogados numa prisão, podem ser torturados, podem ser martirizados, mas eles recebem uma herança incorruptível gloriosa. Eles são filhos e herdeiros. Eles um dia ouvirão Jesus lhe dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O ímpio detesta pensar na eternidade, ele tem medo de pensar na morte, mas o cristão sabe que sua recompensa está no futuro. Ele olha para frente e sabe que tem o céu lhe esperando. Disse Paulo: eu sei que o tempo da minha partida é chegada, agora a coroa da justiça minha está preparada. Ele sabia que lhe espera um grande galardão. Podemos perder tudo aqui na terra, mas herdaremos tudo nos céus. Quando você estiver sendo perseguido por causa da justiça e por causa de Cristo, saiba que você não está sozinho nessa arena, nessa fornalha. A perseguição é um certificado de autenticidade cristã, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os ferimentos são como medalhas de honra para o cristão. Jesus disse: ai de vós quando todos vos louvarem. O sofrimento é uma das características dos seguidores de Cristo. O sofrimento prova que você verdadeiramente é uma pessoa salva. Isso prova que verdadeiramente você está acompanhado por uma nuvem de testemunhas da mais alta estirpe espiritual. Quando você é perseguido, isso significa que você é um filho de Deus. No início eu citei a grande ideia dizendo que, servindo a Cristo, os perseguidos encontrarão a verdadeira felicidade. Encontrarão a verdadeira felicidade porque a perseguição e o sofrimento jamais poderão nos separar do amor de Deus. Paulo proclama em Romanos 8, 35 ao 39, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Muitas pessoas sofrem por seus pecados, por luxúria, por seus prazeres, por seus bens materiais. Não devemos nós ter disposição para sofrer por Cristo? Se um homem é capaz de sofrer pelos seus pecados que o levam à morte, não deveríamos nós, os crentes, sofrer por Cristo, que nos deu a vida eterna? Os apóstolos, depois de serem açoitados pelo sinédrio, saíram regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Cristo. Os discípulos aspiravam um reino temporal, mas Cristo lhes disse que eles seriam mártires.
e que levariam seu testemunho até os confins da terra. Sofrer por Cristo é mais honroso do que ter um reino sobre esta terra. Precisamos considerar que o que Cristo suportou por nós, irmãos. Toda a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. Você é pobre? Também Cristo foi. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Você está cercado de inimigos? Também Cristo teve. Pedro disse, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel. Você tem sido traído pelos inimigos? Também Cristo foi. Judas, tu traís o Filho do Homem com um beijo? Você tem sido acusado injustamente? Também Cristo foi. Acusaram Jesus de insurgir contra a lei, contra o templo, contra César. Acusaram-no de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Você tem sido ultrajado com escárnio? Também Jesus o foi. Ele foi preso, espancado, cuspido, pregado na cruz. Precisamos considerar que o nosso sofrimento aqui é leve e momentâneo, quando visto à luz da recompensa eterna. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Por isso somos bem-aventurados. Que Deus nos abençoe, que os apóstolos e o Senhor Jesus sejam o seu exemplo em meio às perseguições. Amém.